Boa noite a vocês que nos acompanham mais uma quarta-feira às 20h30 com um convidado especial aqui no Léo Santos Podcast. Um podcast que fala sobre carreira, negócios e empreendedorismo para que eu e vocês que nos acompanham possamos adquirir um pouco mais de conhecimento, consigamos aprender com os nossos convidados especiais que nos trazem mais do que a sua experiência, mas também os seus insights, as suas orientações, as suas dicas de uma carreira bem-sucedida. Então eu espero que vocês gostem bastante dessa convidada especial que está aqui conosco hoje. Mas antes eu quero agradecer a PPIC Auditores Independentes, que é uma firma de auditoria, consultoria e prestação de serviços profissionais que nos apoia patrocinando o canal. Então se você tem interesse em conhecer mais sobre isso, entre no site www.ppc.com.br e conheça os serviços prestados por essa importante firma. Bom, sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas a Deise Andrade, nossa convidada especial. É uma pessoa que eu tenho muito carinho, vocês vão ouvir um pouquinho da história dela, só um pouquinho, porque a história dela tem muitas nuances, tem muita coisa boa, e ela vai compartilhar um pouco dos últimos 15 a 20 anos aí, que foram anos espetaculares na vida dela. Mas uma curiosidade antes da gente começar na verdade, é que a primeira vez que eu vi a Deise, eu estava sentado na recepção da empresa que eu comecei, do meu primeiro degrau. A gente sempre fala do primeiro degrau, e para quem não sabe, um dia eu trabalhei na recepção de uma empresa, e foi uma época maravilhosa. Foi um momento que eu tive a oportunidade de ter contatos com pessoas incríveis, com pessoas geniais. Uma delas, a Deise. E eu me lembro, por diversas vezes, você saindo com seu cafezinho, na época você fumava ainda, né? Você saía para ter seu momento de relaxamento ali temporário, voltava e nesses momentos você me dava bom dia, boa tarde e trocava algumas palavras. E eu via o quão feliz você era liderando uma grande equipe, fazendo aquele projeto de liderança dentro de uma organização internacional, o quão relevante você era para as pessoas que estavam ali sendo lideradas por você, trabalhando com você. Você já era uma executiva muito importante, né? Já liderava até mesmo outros países. E foi assim que eu conheci a Deise. E a partir disso a gente teve mais contato. Nos últimos anos ela teve uma mudança radical na sua carreira. Eu sempre acompanhei porque eu tive muita admiração por ela. E hoje eu tenho a honra de tê-la aqui para compartilhar um pouquinho desses últimos anos e também compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que ela vai compartilhar conosco. Então, seja bem-vinda, Deise. Obrigado pelo convite, tá bom? Por aceitar esse convite. Gente, olha, precisava ter trazido o leque aqui, olha, porque isso daqui foi uma daquelas coisas que, olha que coisa interessante, como tudo acaba se conectando, né? O meu trabalho hoje, aquilo que eu estudei como segunda carreira, foi gestão de marca pessoal. E o que você acabou de me dizer é aquilo que é o objetivo de toda pessoa que faz uma gestão de sua marca pessoal. É que você possa ser lembrado de uma maneira que seja agradável, querida. E assim, querido não quer dizer, eu gosto de você, não é isso. Mas assim, para você me convidar para vir fazer um podcast, para você me convidar para fazer um trabalho com você, para você me convidar para festa na sua casa, você tem que me querer de alguma maneira. Sim. Então, o objetivo, quando a gente trabalha uma gestão de marca pessoal, é que a pessoa seja querida e desejada para trabalhar, para amizades, para o que for. E assim, aí eu fico muito feliz, você que está vendo aí a gente, de ver que realmente, até de uma maneira muito intuitiva, isso acontecia já na minha vida. E foi esse caminho que eu tomei. Legal. E curioso, né? Porque hoje você dedica parte da sua vida, talvez a maior parte da sua vida, né, como carreira, ajudando as pessoas a criarem sua identidade profissional / pessoal, né? Como melhorar isso, você vai falar um pouquinho mais à frente. Mas lá atrás, quando você era executiva de uma grande companhia multinacional, você imaginava isso ou não? Que um dia você iria para essa área, que você ajudaria pessoas, faria um trabalho um pouco mais direcionado a, de fato, gestão da imagem de pessoas, ou isso foi natural? Vamos falar, então, a história vamos começar do começo. Boa. Né? Como que eu cheguei a ser uma executiva numa empresa multinacional,
Eu comecei a minha vida profissional, eu sou engenheira química. Eu estudei engenheira química escolhendo a profissão, né? Que eu ia, não a profissão, a faculdade que eu ia fazer, mas que no final, naquela época, a gente não fazia 2, 3, a gente fazia uma, metia a cara e ia lá trabalhar naquilo, né? Existia um negócio chamado Guia do Estudante, que era cedido pela empresa que fazia o vestibular, né, pela organização que fazia o vestibular. Aí eu estudei as carreiras que tinham lá para ver com qual eu mais me identificava e fui estudar química. E no meio da faculdade, o pessoal que estava na engenharia química começou a chamar o pessoal da química e fizemos um movimento, saiu todo mundo engenheiro químico. Por quê? Porque naquela universidade, os 2 cursos tinham uma diferença de 4 ou 5 matérias. Então, quem estava na química foi para engenharia química, saiu tudo engenheiro químico, e eu comecei a trabalhar usando a química numa empresa de aromas. Legal. Que na época era a maior empresa do mundo. E lá eu fiquei durante quase 20 anos. Naquela época era muito engraçado que as pessoas mudavam muito pouco de emprego. Então eu demorei porque o ramo de aromas é um ramo que é pequeno, não é? As empresas não são enormes, né? Não são como as fabricantes de alimentos. Então era do tipo assim, tinha um gerente técnico. Se o cargo estava ocupado, para onde que eu ia? Sim. Então, eu levei 3 anos para conseguir sair, porque ninguém saía do lugar. Olha. E aparentemente, eu fiz a dança das cadeiras, porque logo depois de eu sair, foi muito interessante que a número 3, ou número 2, naquela época, acho que era a número 3, a aromista do Brasil, o marido foi transferido para o Canadá, ela foi também. E aí virou uma dança das cadeiras, porque eu saí da maior, ela estava na terceira, e aí não sei quem saiu de não sei da onde, e foi a primeira vez que as pessoas se moveram naquele segmento. Bem, eu fiquei lá durante 5 anos, saí, fui para uma empresa pequena, que era de propriedade da Nestlé, e 6 meses depois, aquela empresa comprou a empresa pequena para onde eu tinha ido. Entendi. Quando foi que você entrou lá? Em 2009. Então, essa história aconteceu em 2001, 2002. Uau. E aí começamos tudo outra vez. Dessa empresa pequena, eu me especializei num sistema que eles tinham de trabalho. E o que aconteceu? Quando chegou na empresa maior, eles queriam implementar aquele sistema, e quem conhecia era eu. E por isso que eu fui parar no México. Entendi. Porque eles me levaram para o México para implementar esse sistema. E quando eu estava lá, em 2006, a empresa comprou uma outra empresa grande. E para fazer essa fusão, essa integração, eles decidiram, na América Latina, implementar um departamento que só existia na Europa. Na verdade, eles decidiram implementar em todo o mundo, né? E na América Latina eu fui escolhida para implementar o departamento. Só que olha que coisa interessante, essa história eu acho que você não conhece. Como eu também não sabia que primeira vez que você me viu, você estava na recepção. Esse departamento, ele ia tomar atividades que eram feitas em outros departamentos, como segunda atividade, uma atividade, a parte, tipo acompanhamento, você pede o prato principal e o acompanhamento vem ali, né? Perfeito. Geralmente você come o principal e o acompanhamento você bota um pouquinho. E era isso que acontecia. Então eles pegaram todas essas tarefas e levaram tudo para um só departamento. Mas o que aconteceu? A estimativa da empresa é que precisava de 12 pessoas, que haviam 12 pessoas fazendo aqueles trabalhos. Só que quem é que quer dar as suas pessoas? Ninguém, né? Então, ficaram 12 gerentes nas mesas, dizendo assim, não, mas o fulano, ele faz isso, que ia para o meu departamento, mas ele não faz aqui, só isso, ele faz não sei o que mais. E no final, eu não conhecia ainda o trabalho, o cara que era meu chefe também não, que era tudo novo, tiveram que aceitar o que os outros diziam. E eu comecei um departamento do zero, com 7 pessoas júnior. Meu Deus. A única pessoa que sabia o que o departamento fazia de 0 a 100
era eu. Então, eu tinha que desenvolver as pessoas e fazer aquilo funcionar. O que aconteceu? Nesse momento, eu descobri que o que eu gostava era isso. Era colocar as coisas em movimento e desenvolver as pessoas. 2 anos depois, nós éramos 13 e as pessoas estavam já bem Maduras. avançadas. Eu não diria totalmente maduras, mas bem avançadas. E daí para frente, começou não só os que chegaram, como aqueles que estavam, a amadurecer cada vez mais rápido. Então foi aí que eu descobri que isso daí era uma coisa que mexia muito comigo, me dava muito gosto. Quando foi mais à frente, a empresa resolveu fazer uma fusão com outro departamento, se perdeu um pouco disso, né? Porque já estava tudo lá no lugar. E eu tinha na cabeça que eu queria fazer mais daquilo, mais de desenvolver pessoas. Aí, quando chegou em 2014, eu pensei assim, tá na hora de pensar nisso direito, porque senão não vai dar tempo, né? Como você constrói uma segunda carreira com 60 anos, né? Então, eu fiz uma bela negociação com a empresa, fiquei mais 6 meses, entreguei tudo que tinha que entregar, transferi todos os cargos, tudo bonitinho, e fui fazer a minha nova carreira. Que legal. E chegamos até aqui. Mas aí, nesse processo de fusão de departamentos, de implementação de novas técnicas, de melhorar a área que você cuidava, você acabou cuidando também, se tornando responsável pela América Latina, né? Pelo que eu me recordo, ou você tinha uma interferência verdade, ali? O departamento, ele era regional já no desde começo. o início. O que aconteceu é que com a fusão com outro departamento, ele ampliou as responsabilidades que tinha. Entendi. Porque a gente trabalhava principalmente como suporte. E a gente passou a tomar conta não só do suporte, como da execução de muita coisa. Entendi. Entendeu? Ampliou o volume de atividades, Não, porque até nós éramos 13 no departamento original e viramos 23. Uau, cresceu Quando eu muito. saí, eu tinha 23 pessoas comigo. Entendi. E você usou a química para fazer com que você pareça ser muito mais jovem? Porque você é jovem, mas 60 anos tá longe de aparecer isso, né? Adoro. A Daisy é nota 10. E que legal. Aí nesse momento você falou, peraí, eu tenho que pensar no meu próximo passo. E é bacana você falar isso porque a gente está sempre discutindo aqui o próximo passo. Todo mundo deseja um próximo passo. Isso é o que faz a vida ser bela, né? Mas é difícil talvez você pensar aos 60 anos qual o seu próximo passo, depois de você ter uma carreira consolidada, de muito sucesso, ser uma pessoa de destaque dentro de uma corporação grande. Como é que você desenhou esse próximo passo? Como é que foi esse processo? Você tirou umas férias e foi pensar na praia ou foi em casa, lendo livro? Como foi esse processo? Eu acho que ele leu um artigo meu que dizia assim, largar tudo e morar na praia. Veja, eu diria para toda pessoa hoje que a vida jamais será como era antes, né? Eu trabalhei 20 anos numa companhia. Na verdade, é uma coisa curiosíssima, 19 anos e 10 meses. Você lembra exatamente? Não, você vai entender o porquê. Eu saí dessa companhia, fui para uma empresa pequena, fiquei 6 a 8 meses. Aí fui para uma companhia grande, fiquei 5 anos, saí de uma outra, fiquei 6 a 8 meses, porque ela foi comprada. E finalmente, aí eu voltei, né? E nesta volta, quando eu somo tudo, dá 19 anos e 10 meses. Legal. Então eu trabalhei em 4 empresas durante toda a minha vida, 2, 19 anos e 10 meses, e 2 de 6 a 8 meses. É assim meio numerológico a história. Mas o que hoje, até principalmente pela gestão de carreira, a gestão de marca pessoal, o que a gente precisa fazer?
precisa olhar o próximo passo quando a gente ainda está no passo atual. O que aconteceu comigo foi que eu imaginava assim, a empresa era boa, o salário era bom, o benefício era bom. Eu fico aqui enquanto me quiserem. O dia que não me quiserem mais, eu vou ver o que eu vou fazer, né? Juntando lá uns dinheirinhos, né? Não pode mais ser assim. Porque o que aconteceu comigo foi pensar assim, caramba, mas eu quero fazer mais isso. Se eu ficar aqui enquanto eles quiserem, e se eles quiserem muito? Se eles nunca deixarem de me querer, eu não vou ter tempo. Porque aí chega uma hora na vida que o tempo começa a te pressionar, você começa a dizer assim, escuta, se você quer fazer isso, você não consegue fazer uma segunda carreira em um ano, né? Você precisa de 2, 3. Então você tem que começar. Não vou dizer o momento certo, porque a gente nunca sabe qual é o momento certo, né? Mas o momento certo é aquele que a coisa pulsa dentro de você. Mas você tem que pensar antes. Até quando eu quero isso que eu tenho hoje? Qual pode ser o próximo passo? Porque o que aconteceu comigo? Quando eu me dei conta que o tempo estava começando a me pressionar, eu disse assim, mas o que eu vou fazer? E naquele momento, desenvolver pessoas era igual a ser coach. E eu estava fazendo um processo de coaching. E aí a coach virou para mim e disse assim, você gosta de ensinar. Coach não ensina nada, coach faz pergunta. Aí roda para lá, roda para cá. Uma coisa que eu sempre gostei muito foi essa questão da imagem, do vestir, do que você transmite. Aí eu disse, eu vou ser consultora de imagem com foco na comunicação. Hoje, se você olhar o mercado, tem várias consultoras que trabalham com essa parte de comunicação. Porém, provavelmente 80%, 90% ainda trabalha com o vestir. E eu precisaria encontrar os dois mercados. O vestir que quisesse ser vestido por uma mulher de quase 60 anos e as pessoas que queriam se comunicar, porque aquilo não era conhecido ainda. As redes sociais estavam assim, ainda não era o que é hoje, que hoje tudo é rede social, né? Então, mas eu saí, fui fazer consultoria de imagem, eu estudei tudo que era possível de consultoria de imagem. Tudo que você possa pensar, que você comunica com o seu comportamento, com o seu vestir, com a sua comunicação. Eu estudei. Aí eu disse, agora cadê o mercado para eu entrar? Onde eu acho o cliente? Aonde eu acho o cliente? E aí eu conheci a gestão de marca pessoal. Eu conheci uma moça que ela fazia cursos de personal branding aqui, de estratégia de personal branding. E eu fui fazer um cursinho com ela estava começando, para você ter uma ideia, ela estava começando, eu fiz um cursinho de 3 dias com ela, 3 meses depois ela refez o curso, me chamou, eu fiz o segundo de graça. Porque ela sabia que ainda não estava maduro. E nesse momento estava sendo lançada uma pós-graduação na Europa, em Barcelona. E eu falava espanhol fluente, né, porque eu tinha morado no México. Então eu conversei com um dos mentores da pós-graduação e disse, vou fazer isso. 7 meses online e as 2 últimas semanas em Barcelona. E eu saí com a minha pós-graduação de personal branding e eu disse, agora que eu faço isso. E aí, justamente o desenvolvimento de carreira com os conceitos e os métodos que eu aprendi lá com eles, que é um pouco diferente de muita coisa que a gente vê hoje aqui. Hoje aqui tem muita gente que entende gestão de marca pessoal como gestão de rede social, né? Isso. Como se posicionar, o que escrever, esse tipo de coisa. Isso também faz parte. Também faz parte. Porém, não começa aí, né? Isso é o final. Perfeito. Isso é a imagem, né? É a comunicação. E foi sensacional isso. E a partir daí, eu comecei a trabalhar a gestão de carreira e marca pessoal, mas usando o método que eu desenvolvi com eles para a gestão de carreira. Perfeito. E aí eu disse, bom, é isso daí.
Aí onde você arranja cliente também? No LinkedIn. E, incrivelmente, eu diria para você que 80% das pessoas com quem eu trabalhei nesses anos, elas vieram pelo LinkedIn. Algumas vieram por indicação. E muito interessante que uma vez um colega meu disse para mim assim, ó, não espera que as pessoas lá da empresa te procurem. Eu disse, por que não? Porque você tem muitos amigos lá. E quem quer fazer gestão de carreira geralmente tem um problema com o chefe. Será? Antigamente era assim, verdade. As pessoas só pensavam na carreira se elas tivessem algum incômodo onde elas estavam. Então as pessoas diziam assim, a pessoa que tem um problema lá dentro da empresa, ela não vai te procurar, porque provavelmente o problema dela é seu amigo. Com medo de compartilhar a dor real. Entendi. Mas eu achei que isso fazia sentido naquele momento. Mas pessoas que lá estiveram, 20%, eu diria, das pessoas que eu trabalhei até hoje, vieram por indicação. A maioria de pessoas de lá, e algumas que eu conheci na consultoria de imagem, e o resto veio tudo pelo LinkedIn. Que legal. Você é muito ativa no LinkedIn, né? Você se tornou ativa por conta dessa nova fase, deste projeto, ou não? Antes, quando você era executiva, você já utilizava a ferramenta para interagir com as pessoas? Como foi esse processo? Não. Na verdade, eu acredito que se isso tivesse acontecido num momento mais à frente, eu mesmo estando na empresa, naquela posição de executiva, etc e tal, eu teria tido essa atividade. Uhum. Mas naquele tempo ninguém fazia isso. Naquele tempo, LinkedIn era... Quem está procurando emprego. Repositório de currículo, Isso. né? A gente, se falasse alguma coisa muito lá, era capaz do chefe chamar a gente e perguntar se você estava procurando emprego. Então, na verdade, o que aconteceu? O primeiro curso que eu fiz de LinkedIn foi com uma pessoa que esteve na primeira lista de Top Voice. Legal. Então, e ele é o Paulo Silvestre, ele é professor, ele trabalha na parte... Ele não... Veja, ele trabalha muito mais na parte de transformação digital ou no ensino do marketing digital. Ele não faz uma empresa, ele não tem uma empresa de marketing digital que as pessoas vão lá escrever post no LinkedIn, mas ele tem uma atividade muito grande. Ele é jornalista, ele é professor, então é um negócio que é muito bacana e eu aprendi muito com ele. Uhum. Então, como eu aprendi muito com ele, eu aprendi, vamos dizer assim, o LinkedIn do ponto de vista das pessoas técnicas e que fazem conexões e não o LinkedIn que a gente não tem dancinha no LinkedIn, mas tem, né? Não dançando, mas... Mas essa é a dança das palavras. É a dança das palavras, na minha opinião. Exatamente. Não, hoje eu vi uma coisa que eu fiquei assim... eu achei engraçadíssimo. Nós estávamos num grupo, numa conversa, porque assim, não sei se você viu isso, né? O LinkedIn, até o ano passado, eles nomeavam esses top voices por meio de uma lista anual. A primeira lista tinha 15 ou 16 pessoas, ou 13, não me lembro. Mas era uma lista curtinha assim, que era nessa lista que estava Paulo Silvestre e algumas outras pessoas que são bem conhecidas. Depois eles foram aumentando a lista. Faz sentido? Faz, porque se naquela época existiam 500 milhões de pessoas no LinkedIn, no mundo inteiro, hoje tem 1 bilhão. Uhum. Então, faz sentido que existam mais pessoas. Aí, num determinado momento, não sei se 2019, 2020, eles fizeram por segmento. Aí tinha Top Voice de carreira, Top Voice de diversidade e inclusão, Top Voice de varejo. Este ano, quem sabe o porquê, o que aconteceu do ano passado para cá? O LinkedIn começou a fazer workshops, convidando algumas pessoas. Eu fui convidada lá atrás a participar do grupo que testou os stories no LinkedIn.
Depois disso, eles convidaram para um curso não sei o quê, convidaram para um curso não sei o que lá. Você vai aceitar? Claro, né? E desse último workshop que foi, eles chamaram de editoriais do LinkedIn, e inclusive teve gente que perguntou, eu posso colocar agora que eu sou um LinkedIn Creator? Eles disseram não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uhum. E o tal do workshop de editoriais do LinkedIn era como um curso básico de LinkedIn. E este grupo, curiosamente eu acabei sabendo porque a gente fez um grupo de WhatsApp. Este grupo, durante este ano, assim, como que a gente chama? Em pequenos grupos, eles foram elegendo as pessoas top voices. O que eu acho? Eles pegaram pessoas que eles achavam que tinha alguma relevância, e tem pessoas de tudo quanto é segmento, tudo quanto é área. Tem um que é super meu amigo, gente, uma pessoa linda, linda, maravilhosa. Ele é um biólogo, professor universitário. O que ele tem a ver comigo, com a carreira? Nada, mas nós estamos todos no mesmo grupo que fizemos esse treinamento, e deste grupo acabou saindo vários pequenos grupos de top voice. E assim, aparentemente eles mudaram a coisa de anual para quê? Para trimestral? Eu acho que sim, porque saiu uma lista em janeiro. Agora, bom, trimestral não, porque agora já é maio, né? Teria que ser abril se fosse trimestral. Vai, quadrimestral, não sei. Mas o que faltou o LinkedIn fazer? Ele dizer, essas pessoas estão sendo nomeadas por isso e aquilo. Pelo fato de eles não terem feito isso, virou todo tipo de ataque às pessoas que ganharam esses reconhecimentos. Entendi. Que foi uma coisa muito triste, né? Então, porque joga todo mundo num balaio só, e, na verdade, todas essas pessoas são relevantes para alguém. Sim, sem dúvida. Pode não ser uma pessoa tão relevante quanto aqueles 16 primeiros, por exemplo, mas tem a sua relevância para um determinado grupo, sem dúvida. Em teoria... O que faltou aí talvez tenha sido a transparência, né? Do próprio LinkedIn, a comunicação. Exatamente. Então, o que eu acho que acontece? Você tem de tudo ali. Uhum. Você tem pessoas que têm 100 mil seguidores, tem eu que tenho 16 mil, tem uma pessoa que tem 3 mil. Sim. Mas qual é o sentido da coisa? É que aquela voz seja relevante para um determinado grupo. Se ele vai crescer, se ele não vai crescer, o tempo dirá. Agora, tem um critério, e o problema é esse, a gente não sabe qual é o critério. Agora, de qualquer maneira, voltando aonde a gente começou essa parte aqui da nossa conversa, hoje não tem como a gente não pensar o que é que a gente precisa fazer, seja para manter o que a gente tem, se é o que a gente quer, né? Ou se é para a gente mudar de posição, mudar de área, do que for. Estamos cansados já de ouvir que daqui até você ter 60 anos de idade, você tem muitas possibilidades na vida. E todo dia está surgindo uma coisa nova. Todo dia alguma coisa aparece que cria novas profissões, que cria novas posições e acaba com outras. Então, acho que você já deve ter ouvido isso, que a maioria das pessoas de tecnologia, principalmente, e quem está avançado na educação, eles dizem assim, você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial, mas você pode perder o seu emprego para alguém que saiba manusear a inteligência artificial. Então, use o que você tiver. Se o teu lado é o lado do designer, vai se aperfeiçoar nos aplicativos, nos sistemas de design. Se o seu negócio é escrever, vai nisso. Seu negócio é o quê? É dar aula? Vai fazer aula no ChatGPT, que vai fazer muito mais rápido. E aí você vai poder fazer muito mais coisa. Sim. Né? Agora, de qualquer maneira, eu acho que a gente precisa hoje em dia ter muito discernimento e conhecer bem a si próprio para saber aonde, o que eu faço, para onde eu vou. Porque opção não falta. Sim. Como você faz? E o mundo hoje está com muita informação.
mas como é a essência aqui do nosso bate-papo, pouca comunicação. Então, a maior dificuldade, como nós dizíamos antes de começar, é o fato de você, por exemplo, estar com o celular passando o dedo para cima e você faz um elástico com o seu cérebro. Você está numa tragédia e, ao mesmo tempo, você está lá nas Maldivas. Então, o fato de ter muita informação e pouca comunicação faz com que a gente fique meio perdido, né? Então, eu acho que faz sentido para nós termos clareza do que nós queremos, seja para nossa carreira, seja para nossa vida pessoal, nos planejarmos para isso e termos ação em direção a isso. Porque eu acho que a comunicação, ela passa por esses processos, né? Você que é especialista, o que você pode dizer sobre isso? Então, Léo, eu diria para você que é uma coisa assim, falta comunicação, sim, mas eu não vou dizer há quantos anos, mas quando eu entrei lá naquela primeira empresa, volta e meia tinha alguém que dizia, nós temos um problema de comunicação. A comunicação realmente é uma coisa que tem que ser trabalhada todos os dias. Mas aí fazendo o que você falou, né? Pegando lá o celular e rolando, até para melhorar a comunicação, a gente precisa ter mais atenção. E tudo que a gente tem hoje, como você falou, a quantidade de informação, a forma, o formato de todas essas coisas, é para você não dar muita atenção. É distração, né? É distração, exatamente. E aí, o que acontece? Você precisa estudar. Não tem como, hoje mais do que nunca, amanhã, depois e até daqui a 50 anos, ou sei lá quantos, ou você não vai fazer nada, porque vai ter um monte de máquina fazendo as coisas para você, né? Você vai ficar engordando no sofá e dizendo, faça isso, faça aquilo. Alexa, acende a luz. Alexa, muda o canal da televisão. Joana, coça o meu pé. Uhum. Como vai ser? Será que os nutricionistas e os endocrinologistas terão mais clientes, né? Mas eu digo que tem o seguinte, eu acho que isso é um desafio, além das mudanças climáticas, né? A gente nem precisa falar nisso. Mas assim, eu acho que é um desafio para governos e sociedades. E aí, sociedades a gente pode incluir indivíduos por si só e as empresas, criar esse novo mundo. Porque, veja, se as empresas automatizarem tudo, quem vai consumir? Porque se automatizarem tudo, nós vamos trabalhar em quê? Exato. Vai ter serviços para tanto. O campo da tecnologia, que precisa de tanta gente, vai caber todo mundo? Ou a gente vai ter a oportunidade de se requalificar ou qualificar? Porque o ponto é esse, né? O que acontece hoje? Eu não preciso mais da pessoa que vai fazer meu pé, porque eu vou botar meu pé lá dentro numa bacia com não sei o que, a bacia vai ter um bracinho que vai fazer assim, que vai fazer assado, agora a mão. Então a manicure perdeu emprego. O que a manicure vai fazer? Ela tem que se requalificar. Sim. Agora, não é só a manicure, é o advogado, é o médico, é todo mundo. Todo mundo está tendo uma parte do seu trabalho coberto por alguma coisa que venha da tecnologia, da automação. Então a gente tem que saber o que a gente vai fazer. E aí volta, você falou do próximo passo, e a gente tem que se entender, porque ninguém consegue viver muito tempo fazendo algo que não gosta. Sim. E eu vou te contar uma coisa que eu ouvi hoje, que eu achei incrível. Não sei se hoje, com toda a pressão dessa quantidade de informação, da exigência do mundo, se isso ainda consegue existir. Eu fui almoçar com um amigo meu e ele disse que o pai dele trabalha há 30 anos na mesma empresa, fazendo a mesma coisa, ganhando praticamente o mesmo salário,
O grupo são praticamente as mesmas pessoas e ele gosta. Fantástico. Não tá errado. Eu costumo dizer assim, né, nesse processo de evolução da carreira, das nossas vidas, a gente tem que estar feliz. É uma das coisas que a gente tem que buscar, né? Tem que estar equilibrado a sua vida e você tem que estar feliz. Eu costumo dizer também que o sucesso não é você ter mais dinheiro no bolso ou ser o número 1 lá na empresa que você participa, né? Então, se ele tá lá há 30 anos e tá feliz, cara, tá ótimo, tá ótimo. Então, a gente sabe que a geração Z já rejeita. Total. Na verdade, você sabe que, olha, nem a geração Z, a X já fazia isso, né? Perdão, a Y. O povo que hoje tem menos de 45 anos, eu conheço algumas pessoas, inclusive, a minha sucessão, teve gente que disse, não quero você trabalhar muito, eu não quero trabalhar tudo isso. Agora, a primeira coisa que mudou de lá para cá é que hoje a gente até tem materiais, ferramentas, equipamentos para trabalharmos menos. Então, se você tem uma cabeça boa, porque tem aqueles que precisam trabalhar muito, porque a cabeça tem alguma coisa que não está muito boa, né? Que não consegue equilibrar as áreas da vida. Essa pessoa também precisa ressignificar talvez sua vida, né? Porque eu converso com muitas pessoas, hoje mesmo, no almoço, com um colega que é empresário, e ele disse, poxa, meu sonho é poder ir jogar tênis às 10 da manhã. E eu falei, que horas que você joga? Ele falou, eu jogo às 6 da manhã, porque eu tenho que trabalhar. Eu falei, mas você faz sua rotina. O que te impede de um dia você jogar às 10 da manhã e trabalhar até mais tarde, ou trabalhar às 6 da manhã? E ele, não faz sentido, na minha cabeça, não tô preparado para isso. Então prepara, amigo, se prepara, foi o que eu disse para ele. Eu falei assim, cara, não é quando você chegar em um determinado nível que você vai conseguir ter essa rotina. Essa rotina, ela nunca vai sair de você do jeito que você é. Com mais ou menos dinheiro, sendo o número 1 ou número 2, a vida vai ser igual. Nós estamos alinhadíssimos. Eu tenho um amigo que acorda às 5h30 da manhã todos os dias. Ele diz que é o natural do corpo dele. O meu só funciona bem depois das 8 da manhã. Te juro. Assim, eu acordo às 6h30 da manhã todos os dias para dar insulina no cachorro. Eu, quando vou dormir todos os dias, eu penso assim, meu Deus, vou ter que acordar às 6h30 da manhã. Meu corpo não gosta disso. Agora, às 8 da manhã, ele fica bem feliz. Agora, isso não significa que você não vai acordar. Né? A gente tem que ter a responsabilidade. Se for preciso. Se for preciso. Mas se eu posso fazer o meu horário, como você falou do seu amigo. É isso aí. Né? Então, eu acho que a vida hoje, essa vida de Instagram e do próprio LinkedIn, não importa, qualquer rede social, tem muita coisa que não é verdadeira, né? E uma delas é essa, que você precisa começar a trabalhar às 8 horas da manhã. Tá bom, que a minha mão não aguenta muito peso. Porque esse é o mundo do trabalho como ele foi concebido antes. Antes de quando? Não sei, tá? Mas, por exemplo, se eu posso, talvez tenha sido a minha conquista. Eu já falei que eu trabalhei 19 anos e 10 meses numa empresa, 19 e 10 na outra, então eu trabalhei pelo menos 40 anos da minha vida. A minha conquista foi, se não tiver alguma coisa que não possa ser feita em outra hora, eu não acordarei às 6h30 da manhã. Eu acordei a vida inteira por pura curiosidade. Eu sempre trabalhei a mais ou menos meia hora, sempre estudei a mais ou menos meia hora da minha casa. Então eu sempre acordei às 6h30 da manhã. Quando tinha que viajar, podia acordar às 4, às 5, sei lá, mas o normal era acordar às 6h30. E hoje em dia meu corpo não quer mais acordar às 6h30. Então o que acontece? Se você disser para mim que você só pode ser atendido às 8 da manhã ou às 7 da manhã, a gente vai conversar. Às 7 da manhã eu vou acordar. Mas assim, a maioria das pessoas que eu trabalho, elas querem ser atendidas à noite. E se eu acordar às 6h30 da manhã, a sua sessão às 20 horas eu vou estar assim, né?
É isso aí. Então, meu amigo, eu vou tentar não marcar nada às 8 da manhã. Às 8 da manhã eu vou pro Pilates, para ganhar energia. Perfeito. Agora, é uma questão mesmo de você pensar o que eu quero, o que eu tenho, qual é o recurso que eu tenho, o que eu posso fazer com isso. Sim. Não quer dizer que eu vou ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro, posso ganhar até menos dinheiro, mas é uma escolha que você faz, né? Total. Para você ter uma qualidade de vida que te deixe mais feliz. Eu concordo total com você, Leonardo. É isso aí. E alinhado a esse fato dos 30 anos que o pai do seu amigo, né, tá na mesma empresa, uma curiosidade. Na empresa que nós nos conhecemos, naquela época eu já pensava, eu posso me aposentar aqui. Porque eu fiquei lá por 6 anos, mas eu tive várias experiências diferentes. A recepção foi uma dos primeiros degraus, né? Eu passei por diversas áreas, conheci várias pessoas, fui exposto a inúmeras situações que enriqueceu o meu conhecimento. E eu já pensava, aqui eu posso ficar até o final da minha vida se eu continuar tendo essas oportunidades. E foi exatamente quando eu queria algo diferente, e as pessoas até tentaram me ajudar, mas numa empresa multinacional, às vezes a decisão... Tem alguns entraves. Tem alguns entraves porque a decisão não é nem local, né? E naquele momento, o que eu desejava não ia avançar com o nível de rapidez que eu gostaria. E foi quando eu fui para a empresa que eu tô hoje, né? Então, assim, eu só trabalhei em 2 empresas, mas dentro dessas 2 empresas eu tive nuances extremamente diferentes, enriquecedoras, e continuo crescendo independente do cargo que você está. O que você falou agora bate totalmente com o que aconteceu comigo. Porque assim, por que eu fiquei 20 anos numa empresa e 20 anos na outra? Arredondando a história, né? Porque eu me movi, como você falou, é muito interessante, né? Veja, eu quando comecei assistente de laboratório, né? E saí aromista sênior. Depois eu entrei aromista sênior e saí diretor regional de qualidade e industrialização. Esse caminho todo, ele se deveu, isso está me soando estranho. Foi devido? Foi devido ao fato de que eu buscava coisas novas também. Mas durante quase 40 anos, ou durante 33 anos, eu fui aromista. Legal. Para quem não sabe o que é ser aromista... Eu ia pedir para você fazer essa é a pessoa que desenvolve aromas para alimentos. Então, é aquele chocolatezinho do recheio do biscoito, é o arominha de carne da sopa quinor, é o aroma de morango do iogurte, essas coisinhas para alimentos. De perfumes eu não entendo, só de usá-los. Mas com tudo isso, como eu era muito buscadora de novos conhecimentos, né? E é muito interessante, né? Porque desde o dia em que eu tive a oportunidade de ter um computador na minha mesa, na minha casa, também eu tive. Então eu conheço a internet praticamente desde que a internet começou no Brasil, e com isso eu acabei sendo key user, power user de vários sistemas dentro da empresa. Então aquilo me dava a oportunidade de coordenar pessoas, de coordenar projetos, e tudo isso é aprendizado. Agora, tem que estar com a cabeça... eu diria para você o seguinte, se eu pudesse dizer para uma pessoa assim hoje, além da comunicação, o que você deve buscar ter, mas eu só não sei se isso seria... isso não me parece... Eu acho que é difícil de desenvolver, mas vamos dizer assim, talvez tudo possa ser desenvolvido. Curiosidade. Porque se você não tiver curiosidade, se você não tiver desejo por aprender coisas novas, por se mover, não vai. Concordo. Vou dar um exemplo. Quando eu disse que eu ia para o México, uma pessoa disse assim, mas tu vai para o México? Bem assim, mas você vai para o México? Você vai passar 3 anos no México?
Bom. Bom, do namorado eu ganhei um chaveiro com o signo da coragem. Dessa pessoa, o que aconteceu? Ela ficou no Brasil enquanto ela pôde, aí ela mudou de empresa, e quando teve uma oportunidade para ela ir para a Suíça, ela foi. Para o México ela não queria ir, mas para a Suíça ela queria. Entendi. Porque o México tem que ser desbravado. E a Suíça, em teoria, era uma coisa conhecida, segura, né? E tem pessoa que não tem coragem. Então, bom, talvez a coragem também seja algo que você deva procurar desenvolver. Porém, eu acho que a curiosidade em primeiro lugar. Não acha? Eu concordo com você. Acho que a coragem e a ousadia, elas são fatores fundamentais para você poder desbravar novos lugares, conhecer coisas novas, especialmente, como você disse, no mundo atual, em que a tecnologia está aí, ela deve ser utilizada como aliado das pessoas para facilitar o trabalho, para ter mais performance, para ter mais qualidade e para que as pessoas consigam, através disso, ter mais qualidade de vida, ter mais sucesso e assim por diante. Mas esse comportamento de ousadia, esse comportamento de coragem, eu acho que ele tem que ser desenvolvido, mas nem todo mundo tem isso. Porque aí acho que envolve também criação, envolve também personalidade, envolve vários fatores. Mas eu acho que essa pessoa que só quer o lugar seguro, ela acaba perdendo muito. Perde oportunidade, perde chances, perde crescimento, perde muito mais do que ganha. O novo, ele é fantástico, isso na minha percepção. O novo, ele é, mesmo que eu tenha que cavar um túnel, mesmo que eu tenha que abrir um matagal e criar um caminho novo, eu vou ver algo que ninguém viu antes. Leonardo, mas o que eu acho é o seguinte, ó. Concordo 100% com você, tá? Mas isso é a tua personalidade, é a minha personalidade. O que nos dias de hoje, fazendo o que eu faço, o que eu tenho que ter muito em mente é que não necessariamente todas as pessoas querem isso. Sim. Ou para elas é um ganho ou uma perda. Então, de novo, as pessoas precisam se conhecer e principalmente saber aonde elas querem ir ou até onde elas querem ir para buscar os recursos e as ferramentas. O que a gente falou da exigência do mundo de hoje é que muitas vezes a pessoa não tem o temperamento para ir para o México e ela se força a ir. Sim. Ou ela não vai e ela se culpa porque ela não teve a coragem de ir. Sim. E assim, ninguém tem que nada, né? Não é tem que. Eu entendi e concordo plenamente. A pessoa tem que se conhecer. O seu lugar no mundo. Perfeito. Né? Eu acredito que é isso. Tem que saber se essa pessoa é a pessoa que vai ficar 30 anos numa empresa ou se vai ficar 2 anos em cada empresa. Desde que seja o perfil dela, desde que ela esteja feliz. Entendi. Peguei. Porque assim, muitas vezes as pessoas têm as oportunidades e não aproveitam porque é uma escolha que elas fazem. Uhum. Eu só tenho um arrependimento na vida. Pode falar? Sabe por quê? Posso. Eu sempre acredito que eu tô dando o meu melhor. Então, se eu tô dando o meu melhor agora, obviamente estou dando o meu melhor com o que eu tenho agora. Sim. Né? Com o recurso que eu tenho agora. Então, eu não me arrependo, porque eu sei que eu fiz tudo que eu podia, né? Mas eu tomei uma decisão uma vez de não me candidatar a uma posição fora. Por quê? Vou sozinha, faz frio, chove muito, não sei o quê. Aí hoje eu tô morando aqui com medo de sair na rua. Esse é um arrependimento que eu tenho. Entendi. E foi uma decisão que eu tomei porque,
Pô, não conheço ninguém lá, não tenho amigos, não tenho, meu filho não queria ir, eu vou sozinha, ainda mais um lugar que faz muito frio, sabe? Podia estar vivendo insegurança que talvez hoje, insegurança, né? Que talvez hoje, o que eu acho que mais aflige o brasileiro é a insegurança física mesmo, né? Porque você sai na rua, você sai com o celular escondido debaixo do braço, na bolsa, porque você pode ser assaltado e N outros casos como esse. E isso para mim é uma coisa que pega muito. Imagina, né? Eu sou mulher, tenho 1,5 m de altura, mentira, tem menos, mas tem 1,5 m de altura. Vou arredondar. E você vai ficando maior, como dizem os espanhóis, você vai ficando mais fraco. Então, se no Rio de Janeiro teve um dia que eu estava na porta da casa de alguém, esperando para entrar, eu vi 2 caras vindo, eu estava com o guarda-chuva na mão, imagina. Eu peguei o guarda-chuva e fiz assim, do tipo assim, vem que eu quero ver. Porque eu vi os rapazes vindo, tinha um carro estacionado, eles saíram, veio um para um lado, era assalto, cara. Atividade Tava suspeita na hora. Eu peguei o guarda-chuva, que por acaso estava com o guarda-chuva na mão, e levantei o guarda-chuva. Claro que o que estava vindo pelo meio da rua foi para lá e o outro atravessou. Hoje você acha que se alguém me vir fazendo isso, o cara é capaz de tirar o celular, me fotografar e depois me roubar, né? Então, assim, esse é o arrependimento que eu tenho. Porque fora isso, o resto, meu amigo, toca a vida pra frente. Foi vivido. Faça o seu melhor. Que bênção, que bom. E a gente tá indo pra etapa final do nosso bate-papo. Eu queria entender de você, assim, o quão feliz você é ajudando as pessoas a entenderem quem elas são e se posicionando hoje diante das suas carreiras ou das suas vidas e não tendo, através do seu trabalho, eventuais arrependimentos, como você teve durante a trajetória, embora tenha sido só um, mas como você se sente participando de mudanças verdade, de trajetória, né? Esse arrependimento eu tenho hoje. Você sabe que é uma coisa muito interessante, porque assim, esse processo é um processo que acontece de maneira diferente para cada pessoa. E essa semana aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu tenho um método que tem 8 etapas. Em teoria, se a gente for 100% disciplinado, a gente faz as 8 etapas em 8 encontros. Só que, primeiro, se eu for muito disciplinada, você não se abre o suficiente para ter uma transformação. Então, nós temos que fazer esta atividade, mas se você chegar, não deu tempo, não fiz não sei o quê, não deu, vai ter que ficar para outra semana ou para daqui a 15 dias. E com isso sempre vem muita coisa que não era esperada. E nunca é exatamente aquelas 8 etapas ou os 8 encontros. Então, eu mudei no ano passado, e assim, nós temos essas 8 etapas, e a gente deve cumpri-las em 120 dias. Legal. No mínimo, um encontro por semana. E a gente termina isso em 120 dias. A gente tem que chegar no teu Canva, né? No teu canvas de marca pessoal. Quem eu sou, com quem que eu falo, o que que eu quero, onde eu vou chegar, o que que eu tenho que investir, o que que eu vou ganhar com tudo isso, que me dá autoridade. Boa. E aí, essa semana, pela 3ª semana consecutiva, uma pessoa que estava fazendo mentoria comigo não conseguiu fazer atividade. Aí ela manda uma mensagem para mim e diz assim, olha, nós vamos nos encontrar hoje para conversar. Mas eu estou sofrendo porque eu não consegui fazer. Por que perdeu a prioridade? Só quem sabe é você. Então fica para você pensar o seguinte, se você pela 3ª semana consecutiva não conseguiu fazer, é porque realmente perdeu a prioridade. Será que você já não encontrou o que estava procurando? Entendi. Então, nosso combinado, você vai fazer essa atividade quando você quiser. E quando você tiver, você me chama. Pode ser daqui a 3 anos, não tem problema. Mas pense primeiro, você já encontrou o que você queria? Mesmo que não tenha sido
todo esse processo, que a gente tenha parado uma etapa antes, porque você não consegue dar prioridade. Se você não está dando prioridade, realmente você não precisa disso. É isso aí. Muito legal. E se as pessoas quiserem te contratar, conhecer um pouco mais do serviço que você presta, como que elas fazem, Deise? Bem, várias formas de contato. Primeiro, o LinkedIn. Primeiro, o LinkedIn. Eu sou o Deise Andrade, à sua disposição. Exatamente assim, D-E-I-Z-E. Deise Andrade. Gestão de carreira e marca pessoal. E eu digo sempre assim, eu te ajudo a encontrar confiança e ter clareza para fazer suas melhores escolhas profissionais. Isso está lá no meu título. Então, é fácil. Se você botar lá Deise Andrade, eu acho que sou eu que apareço em primeiro lugar. WhatsApp, 11 99 252 6060. Fácil, fácil. Fácil demais. Mas sou Deise Andrade, realmente tanto faz no LinkedIn quanto no Instagram. Só não me chamem pelo Facebook, que é capaz de eu não responder, que a gente já quase não usa mais o Facebook, né? E-mail, marcapessoal@deiseandrade.com. Um site bonitinho para quem quiser ver, www.deiseandrade.com. Perfeito. Deise, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Obrigado pelo tempo que você dedicou aqui com a gente. Sou muito grato a isso. Como eu disse no início e reforço, sou seu fã. Você foi uma das primeiras pessoas que me impactou durante o início da minha trajetória. Tiveram várias, né? Especialmente nessa empresa. Muitas delas são pessoas que eu acompanho até hoje, são amigos meus. Tem até pessoas que se tornaram meu padrinho de casamento. Ulha! Então, eu tenho um relacionamento muito próximo com muitas das pessoas de lá. Que gostoso. E eu tenho uma felicidade enorme de ter a oportunidade de estar aqui com você hoje, batendo esse papo e aprendendo mais sobre a sua história e sobre a sua evolução de carreira em diversos momentos. Obrigado, viu? Você sabe o que é isso também do Leonardo? Uma marca pessoal forte. Obrigado. Eu que agradeço o convite. E agradeço a vocês que mais uma quarta-feira se colocaram à disposição de conhecer um pouco mais sobre a história de uma pessoa, de uma grande profissional, sobre os insights que ela compartilhou aqui conosco, gentilmente, para que nós possamos alcançar mais um degrau na nossa trajetória pessoal ou profissional. Se você entende que esse conteúdo pode ser útil para alguém da sua família, para algum colega de trabalho, para alguma pessoa que você conhece, não hesite em pegar esse link e compartilhar. Compartilha no Instagram, no YouTube, compartilha no WhatsApp, em tudo que você puder, no TikTok. É isso aí, a gente quer que conteúdos de qualidade como este chegue a pessoas que realmente precisam. Meu muito obrigado e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.